Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seja realmente para a glória de Deus, a glória do Pai. E falando em glória do Pai, hoje lemos e estávamos pedindo o Espírito Santo para esse Evangelho que foi narrado por São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Jesus vai para a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse porque ele estava ensinando os discípulos. Ele queria que os discípulos recebessem dele todo o ensinamento, toda a compreensão de tudo aquilo que ele queria que eles compreendessem. Então, aí Jesus chega em casa, chegaram a Cafarnaum, vai dizer a partir do versículo 32, eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho haviam discutido qual deles que era o maior. Aí Jesus os chama e diz: entre vós, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então, claro, nós estávamos pedindo o Espírito Santo para a nossa compreensão. Aí eu comecei a me lembrar de todos os fatos da minha vida em que eu fui preservado de males físicos, humanos, emocionais, até físicos. Eu me lembro que uma vez os anjos me salvaram de uma situação por causa de uma imprudência minha. Os anjos me salvaram de uma situação desesperadora. E fui relembrando todas as situações da minha vida em que Jesus me salvou, que os anjos me salvaram, impediram que eu sofresse um acidente comigo ou com terceiros. E eu estava me lembrando, foram muitas ocasiões, lendo esse Evangelho, eu comecei a pensar. Por que eu comecei a pensar nisso? Porque quando Jesus pede que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, seja o menor de todos, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. E eu estava pensando, certamente na sua vida tem também ocasiões que você se lembre, ou sejam emocionais, físicas, ou você foi livrado de pessoas, ou de calotes, ou de serem enganados mais profundamente. Eu não falo dos enganos que você teve. Eu falo dos enganos que você e eu fomos preservados. Como fomos salvos de situações que até hoje, se elas tivessem acontecido, até hoje nós estaríamos arrependidos. É claro que houve muitas em que nós nos arrependemos até hoje. Não gostaríamos de ter feito aquilo, mas fizemos. Então, colocamos-nos na misericórdia infinita de Deus. Mas essas lembranças das coisas que nós preservamos, que nós fomos preservados do passado, acontecimentos que nós fomos preservados do passado, nós agora compreendemos melhor quando Jesus fala que nós devemos ser o último e o servidor de todos, porque não só nos foi dada a vida, não nos foi dada somente a inteligência,
A inteligência é fácil você pensar nela, porque você vê muitas pessoas deficientes, muitas pessoas com algumas incapacidades, que você não as tem, também eu não as tenho. Então, se fôssemos ver assim, deveríamos produzir muito mais do que produzimos, amar muito mais do que amamos, servir muito mais do que servimos. Às vezes eu estou ali, por exemplo, numa missa, estou olhando, estou observando, e pessoas com perfeita saúde, pelo menos ali teve a capacidade de se levantar, estar ali, e você não as vê servindo. Então, não digo isso para condenar, mas para nós imaginarmos que todos os dons que recebemos são dons de Deus. A inteligência é um dom de Deus. Eu, por exemplo, queria ter estudado algumas coisas e não consegui. Por várias razões eu não consegui estudar. Interessante, tinha tudo na mão, mas não consegui. Aí passaram-se os anos, aí Jesus foi, através dos acontecimentos, foi me mostrando que eu fui salvo e fui preservado de muitas coisas. Vejam, só pelo fato de não ter estudado aquilo que eu queria. Então, não estaria aqui nesse país, não estaria nessa terra, não estaria nessa cidade. E aí quis fazer outras tantas coisas e não me foram permitidas. Eu me lembro de uma passagem de São Paulo que ele queria evangelizar, partir para a Ásia, e o Espírito Santo o impediu de ir evangelizar a Ásia. Interessante isso. Então, a nossa vida foi conduzida pela providência divina. E cada dia de nossas vidas, cada instante, os desígnios de Deus foram nos preparando para este momento. Esse momento que vivemos agora, você pode crer profundamente que as contrariedades, os desencantos com amizade ou com amores, tudo que você viveu, a providência divina para que hoje você estivesse na presença de Deus, meditando no dom de Deus que é a tua vida hoje. E como Jesus disse, se alguém quer ser o primeiro, todos nós queremos ser o primeiro, vontade humana é assim. Aí ele vai nos ensinar como é que eu e você fazemos para ser o primeiro. Nós seremos o último de todos e aquele que serve a todos. Porque olhando para nossas vidas e tudo aquilo que nós fomos preservados, por exemplo, um jogador de futebol não conseguiria jogar se não lhe tivesse sido totalmente conduzido por Deus. É por isso que também precisam ser profundamente gratos a Deus, porque foi-lhes conduzido. Por exemplo, tantos bons atletas que nunca chegaram a jogar futebol num time profissional. Quantos grandes pessoas de inteligência grande, que nunca chegaram a frequentar as ciências, a aprender, entrar numa faculdade de ciências onde poderiam produzir muito mais. Aqueles que entraram receberam esse dom de Deus, de estudarem, de guardarem, de terem memória. Então, tudo isso nós dizemos para lembrar que a nossa capacidade é de servir, a nossa vontade é de ser primeiro.
não no mundo, porque fôssemos nós qualquer cargo importante desse mundo. Jesus vai dizer que aqueles que recebem cargos maiores têm autoridade maior. Quem recebeu 10 talentos tem a obrigação de reproduzir mais 10. Quem recebeu 5 tem obrigação de reproduzir mais 5. Trabalhar com os dons que Deus lhes deu. Por exemplo, um médico recebeu esse dom maravilhoso de estudar e de frequentar aquilo. Quanto maior não deve ser a responsabilidade dele para com todas as vidas que ele puder salvar, que ele puder curar através da medicina, porque recebeu muito de Deus, recebeu às vezes até na própria educação, veio de família que pôde o sustentar numa faculdade de medicina, mesmo sendo pública. É um estudo muito caro, pelos livros, por toda a infraestrutura que ele exige. Então, também isso foi um dom dado. Ele nasceu naquela família, ele deu condição dele fazer estudos, se aprofundar em estudos, a fazer aprofundamentos em faculdades de grande renome, ou aqui, ou lá fora, no exterior. O que importa é que eles receberam esse dom. E nós, pela própria razão, deveríamos querer servir, não somente porque Jesus disse, o último serve a todos. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Mas se nós meditarmos a nossa própria vida, claro que nós vamos querer usar por exemplo, o movimento de nossas mãos, de nossos pés, a nossa inteligência, os nossos olhos. Todo dom deve ser colocado a serviço de Deus, porque dele nós recebemos. Às vezes, a gente olha com tristeza pessoas que receberam, por exemplo, o dom de cantar, pessoas que cantam maravilhosamente bem, que são verdadeiros artistas desde a infância, e nós não os vemos servindo a Deus. Pelo contrário, a gente ouve histórias às vezes de grandes artistas. Eles começaram cantando no coro da igreja. Olha que interessante. Receberam o dom de cantar, e você já deve ter visto pessoas desafinadas cantarem, é uma coisa horrível. É claro que não receberam o dom, mas aqueles que receberam, é interessante. Tem pessoa que parece que nasceu sabendo cantar e não louvam a Deus, não agradecem a Deus. Seja o servo de todos, mas fazem o contrário, se projetam para ser o maior de todos, o mais evidente, o mais famoso quando consegue uma carreira artística. Nunca perceberam que o dom que receberam é de Deus. Então, receberam 10 talentos e não deram nenhum para Deus. Às vezes eu vejo essas pessoas, até confesso, até tenho inveja de as verem cantando. Olha assim, porque parece que a voz sai sozinha, o canto sai sozinho, e aquilo me encanta também. Nossa, que maravilha! Mas ainda o pensamento vai mais adiante. E se todas essas vozes, não só vozes, mas se todos esses instrumentos estivessem servindo a Deus, você quer ser o maior? Seja o menor de todos, é aquele que serve a todos. Imaginem todos esses que têm o dom de cantar, esses corais lindíssimos que a gente vê com 3, 4 vozes.
A gente às vezes vê na internet pessoas que fazem verdadeiros coros é tão bonito, é tão impressionante. Às vezes parecem anjos cantando, mas não querem cantar com os anjos, com eles não. Eu quero cantar para ser aplaudido ou para ganhar dinheiro, são as duas principais razões porque uma pessoa canta e se apresenta e tenta crescer na vida de artista, de fazer sucesso. São as duas grandes razões, dinheiro e fama. Ser badalado, ser bajulado, ser elogiado. Veja bem, se você estiver com uma dor de barriga e você for num palco e se apresentar lindamente, todos aplaudirem, você vai para casa com a dor de barriga que você estava. Se você tem uma depressão, a gente já citou isso algumas vezes. Cantores que ganharam fortunas imensas, astronômicas, que se afundaram na droga, na angústia, na depressão, no desespero. Alguns até se suicidaram, tanto desespero eram as suas vidas. Se tivessem servido, vejam, se tivessem descoberto a alegria de servir, teriam realizado nas suas vidas, a cada canto que teriam feito, teriam sentido a graça de Deus, que Deus os tornaria, cada canto que eles fizessem para Deus, Deus os tornaria mais felizes, Deus os faria sentir mais felizes, porque estavam dando a Deus o que receberam. Os músicos que sabem tocar instrumentos. Eu me lembro de uma certa ocasião, uma pessoa tocava violino na missa, coisa mais linda, eu ficava babando com aquilo, maneira humana de dizer, mas aquilo é muito bonito, aquilo fazia a alma subir. Veja como é importante aquele que sabe um instrumento colocar a serviço de Deus. Santo Agostinho dizia: um povo que canta é um povo que reza, mas também dizia: uma alma que ama, canta. O amor faz uma alma cantar. Então imagine você tendo esses dons, esses preciosos dons, guardados lá num... Conheço músicos excelentes que pararam de cantar, que pararam de tocar, nunca pensaram em servir. Olha que interessante, um dom que é natural, mas Deus é que deu, e as pessoas que, é interessante, parece que quanto Deus mais dá para as pessoas, mais elas se sentem importantes e se afastam de Deus, quando deveria ser o contrário. Você quer ser o maior? Então, venha cantar, venha tocar, venha louvar, e assim todas as artes. Um pedreiro, por exemplo, que tem dom de fazer obras extraordinárias, conhece muita técnica, pode servir a Deus de outra maneira, construindo uma capela, uma igreja, ornamentando, e assim todos os dons. Pessoas que têm dons extraordinários com as mãos. Então, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Eu me lembro um tempo, faz já bastante tempo, antes de amanhecer o dia, ia uma pessoa na igreja, pegava uma vassourinha e ia varrendo ao redor todo da igreja. Não falou com ninguém, não pediu para ninguém. Ele trazia uma vassoura, uma pazinha, não me lembro bem. E várias vezes durante a manhã, antes de amanhecer o dia,
Às vezes eu chegava aquele senhor varrendo ao redor da igreja. Nunca ninguém pediu. Nunca ninguém... Mas ele estava ali. Levava ele mesmo a vassoura, levava as coisas que ele precisava, uma lata de lixo, uma pá, não sei, e ficava varrendo. O prazer dele era ver que ao redor daquela igreja tudo estaria limpo quando amanhecesse o dia. Estava servindo. Era o menor, ninguém via porque era de madrugada, poucas pessoas na igreja, poucas pessoas na rua. Olha do que eu me lembrei agora, isso faz tantos anos. Depois não sei se não teve mais capacidade de fazer isso, ou se morreu, isso há muitos anos atrás. Então, veja que comece a olhar isso e você vai ver como é profundo, como é maravilhoso servir. Se 2 vozes estão cantando, 3 ficam mais bonitas, 4 mais ainda, 5 mais ainda. Que você possa fazer um coro com 10, 20, 30, 50 vozes. E aqueles que têm o dom de tocar, de cantar, vão se unir para fazer esse louvor a Deus. Tão bonito quanto possamos fazer, quanto eles possam fazer. Então, servir, quer ser o maior de todos, seja o servo de todos, aquele que serve a todos, seja o último de todos. Aqueles artistas que morreram na depressão. Então o cara é famoso, não pode mais cantar? Pode. Aí é que ele deveria cantar. Isso é um dom que eu recebi de Deus. A ele eu dou uma parte desse dom, eu dou um dízimo, faz assim, dou um dízimo do meu dom, 1/10 do dom, ou 1/10 do dinheiro que eu recebo com os meus shows milionários, eu dou para as obras de assistência, eu dou para os pobres, ou eu dou para o tratamento dos doentes, como às vezes a gente ouve alguns casos, de pessoas que fazem shows e doam para hospitais. Mas isso aí não deveria ser um dia, no dia tal do ano não sei quanto, há não sei quantos atrás, o fulano fez um show. A vida é todo dia. A vida é todo dia. É todo dia que nós somos convidados a ressuscitar, a servir, sair do nosso eu, da nossa pobreza e servir a Deus. Você quer ser maior? Você quer ser o primeiro? Então sirva. Tenho certeza que aquele que varria a igreja todos os dias de manhã, chegou um dia lá no céu e tudo aquilo estava limpinho, e tudo aquilo estava repleto de coros de anjos cantando, agradecendo a Deus aquele dom que era tão pequenino, mas foi colocado a serviço, era o que ele sabia fazer, o que ele tinha para fazer. Levava a própria vassourinha, a própria pá e recolhia o lixo ao redor da igreja. Olha que coisa pequenina, mas tão grande. Assim que as pessoas consigam perceber que são convidadas a doar tudo aquilo que aprenderam, que souberam, que receberam de Deus. Eu nunca soube cantar. Então, para mim, foi uma coisa muito difícil, muito sofrida, e eu muitas vezes questionei a Deus: chama aqueles a quem você deu o dom, não a mim, não vai me chamar para isso, eu não tenho dom para isso. Mas ele não me ouviu. Então, louvado seja Deus, aquilo que fazemos, no limite daquilo que fazemos, é o que podemos fazer. É uma vassourinha passando por ali, tirando umas folhas. É muito pouco, eu sei que é muito pouco, mas é o que nós conseguimos fazer.
Deus dê a graça para mim e para você, iluminados e fortalecidos por Espírito Santo, para dispor a nossa vida nesse serviço, que ao contrário daqueles artistas que afundaram suas vidas nas drogas, na bebida, na depressão, na angústia, no suicídio, que eles descubram a alegria de servir. Agora, convidamos, Deus convida você e a mim. Vai descobrindo as coisas em que você pode servir. Seja o último de todos e aquele que serve. Nós não podemos nos vangloriar de nada, ou da fé que temos, ou da oração que fazemos, ou dos pecados que nós conseguimos evitar. Isso não importa, isso foi dom de Deus. Importa porque precisamos agradecer, mas tudo é dom de Deus. Tudo que nós fomos preservados. Estava me lembrando agora de histórias, pessoas que se formaram numa profissão, numa faculdade, e recolhiam lixo, trabalhavam com reciclados, lutaram toda uma vida para conseguir o objetivo de suas vidas. Ou pessoas depois que formaram a família, só depois de estarem aposentados queriam fazer uma coisa e só conseguiram depois de se aposentarem. Mas então tudo é dom de Deus, tudo é dom de Deus. Queremos ser grandes, colocamos o nosso dom a serviço. A parábola dos talentos, ela entra com força aqui. Recebeu 10 talentos, você tem que reproduzir mais 10. Você não fez nada. E aquele servo que recebeu um talento, coitadinho, não tinha... Jesus vai dizer, ele vai dizer para Deus: eu sei que você é um homem severo, que você recolhe onde não semeou. Olha que palavra dura, que conceito horrível que ele tem de Deus, coisa medonha. Chamar a Deus de que ele cobra o que ele não deu. Todo dom é dado por Deus. O primeiro sopro de vida que você recebeu no ventre de tua mãe, de nossas mães, já é um dom gratuito de Deus. Qualquer que tenha a sua vida, não há desculpa. Todos os acontecimentos da sua vida, Deus proveu para o dia de hoje. É hoje o dia da salvação. É hoje a hora da graça. É o que Jesus diz na sinagoga de Nazaré. Essa palavra da Escritura se realizou hoje. Então se realiza hoje para você a palavra da Escritura. Vim proclamar um ano de graça da parte do Senhor. A partir do momento em que você ouve essa palavra, o dia agora, hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo da graça. Vim proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Que o Espírito Santo ilumine a você, a mim, para que possamos cada dia descobrir a maravilhosa graça de servir. Descobramos que o Espírito Santo ilumine a você e a mim, para que descobramos naquilo que nós podemos servir a Deus. Mais do que podemos servir a Deus, mais e mais. Que possamos crescer nessa atitude de serviço. Que o Espírito Santo ilumine a você e a mim, para que descobramos cada dia a graça, a felicidade, a alegria de servir ao Deus eterno e todo-poderoso. E assim nós o queremos fazer por toda a nossa vida e por toda a eternidade, com a graça da vida eterna que Deus nos dá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.